Esse é pra você, Lana Del Rey. Ei, gente, tudo bom? Esse é o Gira Trinco. Esse é o terceiro vídeo do canal. Meu nome é Adalmo e hoje eu vim falar sobre Uma Tristeza Infinita, um livro do Antônio Cherchenesky, publicado em 2021. É um livro que ganhou o prêmio São Paulo de Literatura ano passado, se eu não me engano, e que foi indicado para o Jabuti, estava na lista estava entre os finalistas do prêmio, mas não ganhou. E a gente vai ver se eu concordo com esses esses prêmios, essas indicações, mas vamos lá. Eu acho que ficou claro que não, né? Mas vou comentar melhor. O livro ele tem um nome meio é um nome bem bonito, assim, é um nome de um clássico. O nome do Cherchenesky também tem um quê europeu e, não sei, alguma coisa do leste europeu. Eu achava que era um livro super antigo, mas não só ele é recente, ele é contemporâneo, mas ele é de um brasileiro que nasceu em Porto Alegre e que foi radicado em São Paulo. Então isso foi uma grande surpresa para mim, porque quando eu descobri esse livro, eu esperava outra coisa dele, inclusive pela sinopse, mas só para explicar como eu conheci, eu fui na livraria e falei, para os dois livreiros, amigos meus, João e Bernardo, um abraço, um beijo. Eu virei e falei, vocês escolhem a próxima coisa que eu vou ler. Eles escolheram esse livro, os dois já tinham lido, se eu não me engano, eu não sei se eles tinham acabado, mas acho que sim. E gostaram. E aí eu fui ler. Ai, Deus do céu. E aí eu fui com esse preconceito, achando que ia ser uma coisa, mas vamos lá. Esse vai ser um vídeo cansativo, eu já não tô lá essas coisas, mas vamos fazer isso aqui. Sobre o que é o livro? É sobre um psiquiatra francês que vai para um vilarejo suíço minúsculo, no meio das montanhas, assim, uma coisa completamente isolada. E ele vai trabalhar num hospital psiquiátrico. Acontece no pós-guerra. Ele vai com a mulher dele e basicamente vai contar como ele é afetado pelos casos dos pacientes dele e o que isso tem a ver com pós-guerra também, de certa forma, mas na minha opinião, o pós-guerra se perde um pouco nesse livro. Eu acho que tem muito a comentar sobre as escolhas, mas a sinopse é basicamente essa, como um psiquiatra é afetado pelos pacientes quando o próprio psiquiatra tem as suas questões. E uma coisa que eu acho que resume bem esse livro, eu vou falar que nem o Ross Matthews, assim. Sabe quando você vai. Sabe quando você vai comer uma sobremesa? E é uma sobremesa que é gostosinha, assim, você coloca ela na boca e tem o doce ali, tem o açúcar, mas sabe quando ela desmancha tão rápido e o gosto vai embora tão rápido que você não consegue saborear e que não é marcante, que você meio que já esquece, comeu logo depois? Pra mim esse livro é exatamente isso. É um livro que não fica. É um livro raso, na minha opinião. E eu vou destrinchar isso melhor agora, começando a falar com spoilers. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é que esse livro, ele não, aparentemente, pra mim, ele não é bem ambientado, assim, não é bem contextualizado, porque o que acontece é que eu senti o livro inteiro que o autor ele queria falar sobre um assunto. Ele queria falar sobre melancolia, falar sobre esse tema, falar sobre algumas questões existenciais. E em nome disso ele fez um romance. Só que pra mim o romance ficou, tipo, a narrativa ficou de segundo plano, terceiro, quarto, quinto, às vezes nem narrativa tinha direito. E que preguiça, honestamente, eu acho que ter essa impressão de um livro é uma coisa muito ruim, porque quando eu leio um livro, pelo menos, eu espero que ele
que ele me conte uma história. E aqui a história parecia muito mecânica. E por que que eu digo isso? Porque os personagens, eles não são bem desenvolvidos, na minha opinião. Eles são... Eles têm a mesma voz. Tinham vários diálogos no livro que eu não sabia, tipo, que eu confundia fácil quem estava falando e que não, mais que isso, porque isso acontece às vezes, mas mais que isso, eu achava que as falas eram intercambiáveis, tipo, eu não associava determinadas opiniões a determinados personagens. Isso na vida, por exemplo, é muito mais difícil, assim. Pessoas em crise, por exemplo, raramente vão falar como se fossem a mesma pessoa. Eu não sei, eu achei isso foi muito incômodo. Eu achei também que a questão histórica não foi muito bem encaixada, essa questão de pós-guerra. O Bernardo, um dos meninos que me indicou esse livro, ele falou que sentia que o livro era sobre esse trauma coletivo no pós-guerra, e eu não consegui enxergar isso de jeito nenhum. Assim, os pacientes, são basicamente três pacientes principais que são comentados. Um que é um soldado, a outra que ela meio que ajudou a construir uma bomba sem saber que estava construindo uma bomba, e o outro que a guerra, na verdade, ele trabalhava, tipo, numa empresa que, sei lá, financiava o nazismo, assim, é uma coisa meio ambígua, esse financiar, se era tão direto ou não, mas trabalhava numa empresa que, honestamente, o problema dele era, podia não estar relacionado à guerra, no fim das contas tá, mas na minha opinião isso também, sei lá, esse livro é tão cansativo, gente, eu queria não estar comentando ele, porque sabe quando você lê um trem que tinha tanto potencial? Tipo, eu acho que a premissa é boa. E acho que isso que me deixa mais irritado. Eu senti que o livro não usou do que ele poderia ter usado, ele não trabalhou o que poderia ter trabalhado. E. Ai, triste, triste. E assim, só pra deixar mais claro um certo incômodo que eu tive, é porque quando você vai fazer uma coisa de época, você obviamente vai ter um filtro, eu acho, assim, que é inevitável você ter o filtro da sua vivência, dos anos que se passaram desde aquela época, mas o jeito como isso fica evidente nesse livro, eu acho, nossa, eu acho surreal, assim. Eu acho que os questionamentos das personagens são muito atuais e tem e que não se encaixam na época que tá colocado ali. Tipo, pós Segunda Guerra, eu não acho que as pessoas pensavam daquele jeito sobre o vazio da existência, porque sei lá, não é sobre melancolia, era uma coisa tão forte, tão evidente que eu não consigo vê-las pensando com tanta clareza ou com tanta frieza, ou mesmo com tanta naturalidade, não sei. Não me pareceu natural isso de forma nenhuma. E o livro tem um quê de autobiográfico porque o Cherchenesky ele foi passar um período num vilarejo na Suíça e aparentemente ele também teve um quê de melancolia, de questionar a vida, o sentido da vida, que o livro é sobre isso, o psiquiatra tem essas questões. E aí, não sei, não me sai da cabeça que ele que queria falar sobre isso e podia muito bem ser um diário, ser um artigo, mas no fim das contas virou um livro. Enfim, acho que de spoiler leve eu já falei o suficiente e eu quero aprofundar umas coisas. Só um adendo, essa questão da narrativa ser meio jogada de lado, é porque o que acontece? O livro ele vai seguindo o dia a dia, mais ou menos, do psiquiatra, ele atendendo, ele vivendo num vilarejo isolado, que é uma coisa muito pesada. A gente tem estudos que mostram que pessoas que vivem na Islândia durante o inverno ficam terrivelmente tristes,
isso está totalmente relacionado ao nosso estado mental, que em países tropicais, não é que não tem depressão, mas que isso não nos afeta tão diretamente. Faz falta ver o sol, a duração do dia, sabe? Isso é evidente. Agora, eu acho que qualquer livro, quando você vai ler, você não é só que o leitor tem que estar disposto a se conectar com a história. Eu acho que tem que ter elementos que ajudem nisso. E isso é uma questão tão humana, assim, tão profundamente humana do que é o medo da solidão e o que é essa tristeza e esse sentir só e isolado, que era, não sei, na minha cabeça era tão mais fácil se esse livro fosse um pouco mais sincero do que ele se propõe, sabe? Colocar as questões de guerra e as questões de, sei lá, territoriais, falar da França, falar da Suíça, falar da Alemanha nazista, eu acho que destoa com que, tipo, é tão raso que destoa, sabe? São galhos que foram colocados ali, mas que não compõem o negócio. Eu acho muito mal explorado. Ah, eu cansei de falar mal desse livro. Vamos pros stories, é ótimo. Pros spoilers pesados, então. Então, os spoilers pesados. Esse livro tem um casal, né? O casal que vai pro vilarejo suíço, que é o médico psiquiatra, naturalmente, e a mulher dele, que ela trabalha, tipo, numa pesquisa, ela estuda umas fórmulas físicas e tal, e ela não trabalha no vilarejo, ela viaja para trabalhar. Então ela gosta de sair do vilarejo, ela gosta de ver gente, ela gosta de, não é de muvuca, mas ela não fica lá. Ela precisa disso para ficar bem, na minha opinião, porque isso também não é muito trabalhado. Eu acho que ela é muito pouco trabalhada, por quê? Porque o casamento está em crise e o casal até que tem uma certa cumplicidade. Perdão. Mas, de certa forma, eu não entendo o que mantém ela no relacionamento. Tipo, ela não, ela não tem motivo pra amar ele direito. É meio confuso. Tipo, é óbvio que casais naquela época tinham uma dificuldade maior de se separar e tal, mas mostra tão pouco da angústia dela vendo o marido no estado que ele tá, de melancolia e de uma tristeza profunda, assim, que, não sei, eu queria saber dela. Eu acho que ela é jogada ali para ocupar um papel de questionadora, de alguém que bate de frente com ele e que não tá exatamente satisfeita e... Ah, eu não sei. Dá uma certa preguiça de como os personagens são mal desenvolvidos, porque nem o personagem principal, que é o médico psiquiatra, a gente não tá ali com ele, sabe? A gente não sente muito bem o jeito que ele enxerga o mundo. Não sei se é bem descrito, eu não vejo a tristeza de uma forma tão gutural e o jeito que ele trata os pacientes tem um quê de informal que eu não sei se combina com a época e com o lugar e com o contexto histórico. Eu acho que é uma linguagem muito atual, inclusive, em certos momentos. E. Ai, não sei, esse livro é complicado. E falando dessa questão do contexto histórico, vamos falar sobre um dos principais momentos desse livro, que é o paciente, que ele é tipo o terceiro paciente que aparece dos mais importantes, que é alguém que eu esqueci o nome, mas que o caso dele seria de alguém que conversa com o diabo, assim, conversa, que sente que está sendo mandado pelo diabo, que sente uma conexão, que escuta ele, um quê de esquizofrenia, assim, de ouvir essas vozes e tal. E aí, o psiquiatra começa a ficar afetado por isso. Ele começa a achar também ele que, sei lá, ele não consegue
se relaciona, não é se relaciona, ele não consegue conversar, dialogar com os pacientes, ele tem durante o livro todo uma dificuldade de ajudar os pacientes de fato, mas esse em especial, esse paciente no fim das contas, ele trabalhava nessa empresa, nessa fábrica, sei lá, numa indústria que de certa forma apoiava a Alemanha durante o período nazista, mas assim, até hoje a gente é, consome de empresas que apoiavam a Alemanha nazista, né? Então eu acho que essa grande questão ética, sei lá, ela se perde um pouco porque, honestamente, sei lá, o capitalismo a gente já sabe que ele não tem pudor, né? Mas enfim, o paciente, depois que ele revela essa conexão com o nazismo, essa certa simpatia com o nazismo, o médico fica muito assim, nossa, os outros doutores judeus aqui do centro, será que, nossa, eu me sinto muito culpado, sendo que os outros médicos nem acham que é condenável o que ele fez. Tipo, o outro médico que ele fala, nossa, eu fiz isso, descobri, ele fica tipo, você não sabia, é a vida, mas não sei, eu não conecto com esse médico de jeito nenhum. E o que eu queria comentar sobre essa questão ética? Eu fiz uma matéria na faculdade, eu sou formado em matemática, né? Mas eu fiz matéria de filosofia. E eu fiz uma matéria sobre introdução à ética. E muito interessante essa matéria. E nela a gente aprende que, assim, nenhuma teoria ética, nenhuma corrente da moral é completa. E eu também acredito, tipo, não existe, nem teorias matemáticas são completas. Na verdade, a gente tem prova de que não tem como. E então, sabe, tipo, perdão. Então é uma coisa que me irrita também, que eu como leitor, sabendo que não tem como se ater a uma ética tão forte assim, que o fato do médico se ater a um detalhe e ficar culpado, como se ele tivesse ajudado a financiar o nazismo, mas o nazismo já tinha acabado. Essa questão de culpa no pós-guerra, eu acho que ele pega pra ele de um jeito um pouco. Tipo, ele se sente um covarde no negócio, e essa, inclusive, é uma palavra citada, né, no livro como uma palavra proibida, e eu odiei essa coisa da palavra proibida, porque fica esse mistério durante o livro. Mas eu acho que ele se coloca como covarde de um jeito muito. Não sei, não consigo conectar, porque eu não acho que ele foi tão covarde. Tipo, ele trabalhou durante o período da guerra na França, isso antes dele ir pro vilarejo, obviamente. Antes da guerra acabar, ele tá lá na França trabalhando no hospital psiquiátrico, meio que fingindo que nada tá acontecendo. Ele, tipo, não vai pro front. Mas assim, eu sei que isso é passível dele se sentir covarde, e eu sei que eu poderia me conectar com isso, mas o jeito que é descrito no livro, eu acho que me impede de sentir essa dor dele, porque, sabe, parece que eu li uma fofoca de certa forma, no sentido de que o livro flui bem, o livro ele não é mal escrito no sentido, sei lá, gramatical, tipo, as frases e tal, mas narrativamente eu não sei o que o livro queria contar, e algo me incomoda profundamente no jeito que ele não aprofunda em coisas muito sérias, sei lá. Cansei de repetir isso, então vamos falar de um outro aspecto, ainda relacionado a esse paciente que tinha uma conexão com o nazismo, que faz o médico se sentir culpado depois que ele trata o paciente. Esse paciente, acho que ele tinha umas visões também. Ele tinha umas visões e tal. E o médico, em algum momento do livro, tem uma visão. Ele tá andando lá na floresta, lá na puta que pariu, lá nas montanhas.
E aí ele pisa na neve, vai o pé dele, vai junto e fica 2 metros embaixo da neve. Ele não consegue tirar o pé e tal. E aí ele vê que, tipo, ele meio que consegue ver que é um cervo morto, tipo, que o pé dele prendeu na alçada do bicho, nos galhos, nos galhos, enfim. E aí, tipo, em algum momento ele acha que vê, assim, ele tem a visão de uma criança deformada, com o rosto meio disforme, e tipo, uma criança no meio da floresta, e essa coisa que assusta ele. E aí ele tem esse episódio meio sobrenatural, assim. E aí foi o melhor momento do livro pra mim, porque eu achei que ia aprofundar nessa questão de você achar que você tá doido, de você achar que você tá tendo um surto de fato, de você, sabe, de você ter essa experiência que você questiona a realidade e tal, de uma forma realmente intrigante. Eu achei que ia ser o ponto de virada do livro, porque isso acontece meio que no final, assim, meio que nas últimas 50 páginas, 60, uma coisa assim na minha cabeça. Eu acho que é. E aí, o homem tá lá na floresta, acontece isso com ele e ele fica meio tipo: não vou pra casa, não tô com vontade de ir pra casa, vou ficar andando pela cidade. Aí o bar, ele fala: ah, o bar. E o bar tá fechado, vai abrir em 15 minutos. Então, perdão, nossa senhora, os gases. Então, ele vai lá pro bar, quando o bar abre, tipo, nesses 15 minutos depois, que ele ficou sentado num banco da praça esperando o bar abrir. E aí acontece um milagre, assim. Qual é o milagre? Que a dona do bar, que também é a bartender, ela vai lá atender ele e eles têm uma conversa pau a pau, como se ela fosse também muito estudada, assim. Tipo, ele questiona se ela não era estudada, inclusive, o que é muito conveniente. E, tipo, eles têm uma conversa filosófica, assim, eles acabam de se conhecer e já tem uma conversa em que ela vira e fala pra ele um trem que eu fiquei, tipo, não é possível que essa foi a solução que você deu pro seu livro. Porque, o que que eu acho? Sobre literatura, sobre ler, eu acho que tem coisa que é muito óbvio que o livro não tá pedindo. E você coloca lá, e eu acho que é chamar o leitor de. Sabe? Porque tem um episódio que eu acho que a. Eu esqueci o nome dela, a Gatar. É Gatar? A mulher do Jorge Amado, ela escrevia. E acho que ela estava escrevendo um livro, ela. Esse caso, alguém estava escrevendo um livro e o Jorge Amado foi lá e perguntou: ah, o que está acontecendo e tal? Eu tô vendo que a pessoa estava jogando fora muita folha de papel. E ele pergunta: o que está acontecendo que você está jogando fora tanta folha de papel? A pessoa fala: nossa, os personagens estão querendo casar, eles estão querendo casar e eu não quero que eles casem. E o Jorge Amado vira e fala: não, hein, não mexe, tipo, não bota a colher, sei lá, não interfere na vida dos seus personagens. E na minha opinião, no momento em que o médico psiquiatra acaba de ter um evento traumático na vida, de achar que está completamente insano, depois de já não estar muito bem, o fato dele logo em seguida, tipo 20 minutos depois, cronologicamente, ele já tem uma conversa em que alguém vira para ele e fala: nossa, se um dia você tiver acontecer um fenômeno sobrenatural com você, eu espero que você, tipo, eu vou sentir muito por você, porque você não tem fé em você, tipo, você não sente nenhum tipo de fé, assim. Logo depois que ele tem o evento, sabe? Tipo, entenderam o meu problema? Tipo, eu não sei se eu consegui explicar bem, mas é como se a solução do livro viesse tão rápido que o autor não trabalha o grande ponto do livro. O que joga o livro pra mim
num limbo, assim. Eu não consigo defender esse livro. Eu não consigo entender como que ele ganhou o prêmio. Será que tá faltando livro pra premiar? Porque na minha cabeça, não. Na minha cabeça não tá faltando. Não sei se tá faltando em São Paulo, porque o prêmio que ganhou é em São Paulo. Ainda bem que o Jabuti não foi pra essa pessoa. Na minha opinião. E desculpa, acho que ele não vai ver esse vídeo, mas honestamente, eu acho que chega a ser preguiçosa a forma que ele já dá a resposta pro personagem de como, tipo, você tem que ter uma certa fé em alguma coisa. Inclusive, esse é o final explícito do livro. Depois dessa conversa do bar, não é diretamente que o personagem vai resolver a vida dele, assim, que ele vai acalmar e tal. Mas meio que já, desse ponto até o final do livro, meio que não acontece tanta coisa, até ele chegar na conclusão de que você tem que ter uma certa fé no irracional para você seguir sua vida sem achar que nada importa, sem achar que nada tem sentido. Você tem que acreditar um pouco no que, nas evidências de que nem tudo é explicável, nem tudo tá explicado. Então, oi, Kiki, você concorda? Não sei se dá pra. Dá... É verdade, sabe? Porque é problemático você, tipo, dar a resposta do seu livro de uma forma tão abrupta. E eu digo isso sabendo que, por exemplo, esse livro aqui, deixa eu pegar, o Nossa Parte de Noite, ele tem um evento nele que é uma puta coincidência, assim. É uma coincidência muito nu. Meu Deus, não acredito. Mas é uma coisa verossímil. É uma coisa que você consegue acreditar, que é construído um sentido em volta. Não é um vilarejo de 200 pessoas que surge uma bartender que tipo, que acaba de conhecer um médico psiquiatra e tem a pachorra de dar lição de moral pra ele sobre questões filosóficas. Sabe, tipo, que personagem é essa que você inventou assim, logo quando era necessário? Ah, não. Eu fico de cara. Não tô conseguindo colocar o livro de volta. É... E é isso que eu tenho pra falar sobre esse livro. Eu não. Ah, eu esqueci de falar um trem. Não, eu não gostei do livro e não, eu não indico. Não é o caso de um livro que eu não gostei, mas sei que é bom, sei que muita gente pode gostar, sei que eu não gostei por algo muito pessoal, sei lá. Mas honestamente, não indico também porque tem muita coisa melhor para ler. Eu acho que isso tem que ser muito levado em conta. A gente não tem tanto tempo na vida para ler tudo que aparece. E esse livro, com certeza, não vale a pena. Eu acho que esse é um livro que, apesar dele ter reflexões sobre o que é melancolia, sobre esse vazio existencial da vida, assim, não vale a pena. Como livro, não vale a pena. Se fosse um artigo, se fosse uma reportagem, se fosse qualquer outra coisa, talvez valesse. Provavelmente valeria mais. Mas não consigo recomendar. E é isso, gente. Obrigado quem assistiu até aqui. Eu não. Sei lá, eu tô meio cansada ainda de carnaval, de outras questões. E. É, espero que o livro da semana que vem seja mais legal de comentar. Esse aqui foi um vídeo que me cobrou, assim. Esse vídeo tô meio exausto depois de ter gravado. Mas é isso. Um abraço, um beijo e valeu.